Olá pessoal, eu gostaria de continuar compartilhando com vocês este livro, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Como eu já falei no vídeo anterior, C.S. Lewis ele escreveu esse livro num contexto de Segunda Guerra Mundial, depois dele ter sido ateu por muito tempo. Ele tem uma conversão ao cristianismo e ele resolve expor as bases do cristianismo para um povo que estava devastado pela guerra, sofrido. E ele faz isso de 1942 a 1944 na Grã-Bretanha pela rádio BBC de Londres. E essa série de palestras que ele proferiu se tornou o livro Cristianismo Puro e Simples. O cristianismo puro e simples, ele começa com o certo e errado, que nós vimos no vídeo anterior, e depois ele parte para o ser humano. Porque falar de ser humano é falar de pessoas complexas. Porque o ser humano ele não é simples. O ser humano ele é complexo. A natureza humana, por mais que o ser humano tenha vivido muito tempo atrás, em diferentes contextos, em diferentes épocas, ser humano nunca muda. O ser humano continua tendo as mesmas expectativas, tendo precisando das mesmas coisas. As pessoas precisam ser amadas, as pessoas precisam de reconhecimento, precisam elas precisam se sentir importantes. O ser humano continua o mesmo. E uma coisa é como os seres humanos eles deveriam de se comportar, que aí fala de certo e errado. E outra coisa é como os seres humanos se comportam. E é aquela famosa frase: sei que devo fazer, porém não faço. E existe duas formas de ver a vida. Existe a forma de ver a vida aonde você acredita que tudo surgiu por acaso, que uma longa série de acasos transformou-se no mundo que nós vivemos, que milhares e milhares de anos formaram o nosso mundo, que produtos químicos necessários à vida se juntaram do nada e produziram tudo, que uma explosão, que geralmente explosão não cria nada de bom, criou tudo de bom, porque pode ter certeza, se você explodir tua casa, eu duvido que crie alguma coisa de bom. Se você pegar e explodir tua bicicleta, não vai criar nada de bom. Você pode ver, a explosão ela não traz vida. Geralmente ela destrói a vida. E existe a outra forma de ver a vida, onde a pessoa acredita que uma mente inteligente por trás criou todas as coisas com um propósito, com um significado e com um sentido. Então, C.S. Lewis ele fala dessas duas formas de ver a vida. E por que a pessoa rejeita a ideia de Deus, muitas vezes? Por causa de uma coisa chamada orgulho. O ser humano ele gosta de achar que ele determina a própria vida. Ele gosta de acreditar que ele está no controle de tudo. Ele gosta de acreditar que ele está progredindo na vida. Porém, só existe progresso se você estiver andando no caminho certo. Porque o progresso, se você pegou um atalho errado, ele é você fazer o caminho de volta e voltar para o caminho certo. É você voltar para a origem, para aonde você precisa andar, para um objetivo maior. Então, se você estiver no caminho errado, progresso significará dar meia volta e voltar ao caminho certo.
E neste caso, a pessoa que mais faz progresso não é aquela cabeça dura que continua andando, mesmo às vezes tendo lampejos de que está errada. É a pessoa que volta para trás e segue para o caminho correto. Sempre que você estiver calculando errado uma conta, você sabe o que é fazer progresso? É você começar de novo. É você recomeçar. Então não há nada mais progressista do que a pessoa não ser um cabeça dura, admitir os seus erros e começar de novo. E você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que é arrependimento. Porque o cristianismo, ele começa com arrependimento. Não existe porta de entrada para ser um cristão que não seja o arrependimento. Jesus mesmo disse: arrependei-vos. O cristianismo puro e simples começa com o arrependimento. Você pode enxergar Deus de duas maneiras. Um Deus impessoal, que não se importa com nada, que fez o mundo e as leis e largou de mão. Ou você pode acreditar num Deus pessoal, que ele está disposto a revelar-se a si mesmo. E pela Bíblia, esse Deus pessoal, ele está disposto a se revelar na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz: arrependei-vos. E para que as pessoas que se arrependem, ele promete o quê? Perdão. Perdão. O primeiro passo para você se tornar um cristão é você admitir que você errou, que você pecou, que você viveu uma vida fora dos padrões de Deus. E aí você precisa de um arrependimento, porque o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Metanoia é uma nova forma de enxergar a vida. É uma transformação. É livrar-se do entulho, é livrar-se do lixo e viver o novo. Liberar espaço para o novo. Viver uma nova vida. Começar de novo. Recomeçar. E todo mundo fala de mudança. E hoje nós vivemos num tempo onde mais do que nunca as pessoas, elas sabem que elas precisam mudar. Porque quem não muda perece. Até tem um livro que eu li há algum tempo atrás que se chama O Monstro da Mudança. Mas as pessoas que são presas por esse monstro da mudança, elas não progridem na vida. Porque as coisas mudam muito rápido e nós precisamos nos adaptar à forma como as coisas mudam. E mudar é necessário, porque toda mudança ela começa com você mudar a tua mentalidade. E o arrependimento, ele é você dar meia volta e você começar a fazer as coisas certas. É uma mudança de atitude. A pessoa se arrepende, muda as ideias e decide viver uma vida diferente. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim:
Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então é a grande diferença entre arrependimento versus remorso. No mundo, a tristeza causada por um erro, ela leva as pessoas ao remorso. E o remorso não produz vida. O remorso produz morte. O remorso, ele produz culpa, sensação de mal-estar, angústia, depressão, vergonha, lamentação, ansiedade e até mesmo leva algumas pessoas ao suicídio. Remorso, essa palavra, ela tem a sua raiz no latim, de remorsos, que tem origem em remordere e que significa tornar a morder. Sabe o que o remorso produz? A sensação de fracasso. Porque o remorso é a pessoa ficar toda hora tirando a casca da ferida. Nunca vai sarar. É ficar se remordendo de medo, com sensação de culpa, de angústia, de tristeza, que não produz vida. O remorso, ele é o oposto de arrependimento. Você vai ver na Bíblia que existe duas pessoas que traíram Jesus. E no espaço de tempo bem curto. A Bíblia diz que Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele foi lá, fez um acordo com os inimigos de Jesus e ele vendeu Jesus. E a Bíblia diz que quando ele viu o que ele tinha feito, e ele sentiu tristeza, porque Jesus não merecia o que estava passando. Quando ele viu a coroa de espinho, quando ele viu os açoites, quando ele viu a cruz, o que ele sentiu? Remorso. Porque ele disse: traí sangue inocente. Ele foi lá e ele tinha comprado um terreno, um campo, com as moedas que ele tinha vendido Jesus. Ele pegou uma corda e ele foi se enforcar. Porém, o galho que ele colocou era fraco. Arrebentou-se a corda e fala lá em Atos que ele caiu e as suas entranhas se abriram e ele morreu de uma forma terrível. Terrível. Por isso o nome daquele campo se tornou Campo de Sangue. Já teve outra pessoa que traiu Jesus. E essa pessoa foi Pedro. Pedro, ele estava sentado no meio de uma multidão de pessoas que tinham vindo ali. Ele de repente achou uma roda, se sentou naquela roda e as pessoas o identificaram, disseram: você é um daqueles que anda com Jesus. E ele disse: não sei, não conheço, nunca ouvi falar. Falaram a segunda vez. Ele disse: eu não conheço. Aí ele disse: mas você fala como um deles, você é um deles. E aí Pedro começou a praguejar. Ele disse: eu nunca conheci, começou a falar palavrões. Só que aí o galo cantou.
E ele se lembrou das palavras que Jesus tinha falado: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E aí o olhar dele se desviou e ele encontrou os olhos de Jesus, porque Jesus estava saindo de uma sessão de tortura e aquele rosto desfigurado, porque tinham batido tanto em Jesus, tanto, que ele já estava todo inchado e com os olhos nos olhos de Pedro, ele olhou profundamente e aquele olhar tocou o coração de Pedro. Pedro saiu do meio daquelas pessoas e ele foi chorar e chorou amargamente. Chorou amargamente porque ele tinha traído Jesus. E depois de ter chorado amargamente, ele pegou e começou a parecer que a vida já não tinha mais sentido. Ele voltou a fazer as mesmas coisas, ele foi pescar. E quando ele ressuscitou, quando ele ressuscitou, ele foi procurar as pessoas que mais precisavam dele. Ele encontrou Maria Madalena, que tinha sido uma prostituta, e depois ele foi atrás de Pedro. E quando ele encontrou Pedro, Pedro estava pescando nu. E aí Jesus chamou ele, quando ele viu que era Jesus, ele se jogou na água, nadou até Jesus. Aí Jesus olha nos olhos de Pedro novamente e diz assim: Pedro, tu me amas? E ele diz assim: Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? E aí Pedro, ele disse assim: Senhor, tu sabe. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque você sabe que arrependimento, segundo Deus, produz tristeza, mas é por um pouco de tempo. Porque a pessoa, ela tem uma atitude de mudança de vida. Ela sabe que a vida dela não acabou. Ela sabe que ela pode recomeçar. Ela sabe que o erro não é o final da história. Que Jesus morreu pelos pecados dela e ressuscitou. E o sangue de Jesus é o que nos dá o direito de começar de novo. O cristianismo puro e simples, ele começa pelo arrependimento e pelo sangue da nova aliança. O sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Se você gostou do meu vídeo, compartilhe, se inscreva, comente e até a próxima. Tchau, tchau.